boa noite, queridos e queridas ouvintes e telespectadores da Rádio Vibe Mundial FM 95,7, diretamente de São Paulo, Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Cheio de 20 hoje, né? São 19h30. Eu sou João Paulo Miranda e este é o nosso programa Semente Abstrata em mais uma edição. Pessoal, aproveitando, né, que amanhã o Sol ingressa na constelação do Centauro. O Sol ingressa na constelação de Sagitário. Então, aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse ensejo, o tema do nosso programa de hoje vai ser o simbolismo do Sagitário. Vocês devem se lembrar que há um mês, quando o Sol ingressou em Escorpião, nós fizemos um programa dedicado ao simbolismo de Escorpião e nós tivemos um retorno muito bom dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores. Então é sempre muito oportuno e muito rico poder falar um pouco mais sobre o simbolismo dos signos zodiacais, né? Então é isso que nós nos propomos a falar hoje, então um pouquinho aqui, bater esse papo com você, nossa querida ouvinte, nessa sexta-feira, né? Falar um pouquinho então sobre esse lindo símbolo que é o símbolo do Centauro, que é o símbolo do Sagitário. Pessoal, o nome Sagitário, né, a etimologia do nome, remete ao termo romano, né, o termo latino, né, na língua latina, Sagitta, que significa seta. E o próprio símbolo do signo de Sagitário justamente o que é uma seta, uma flecha. A representação simbólica aí do próprio Sagitário é um centauro. O centauro é aquele ser mitológico que é um híbrido, né? A metade superior, né, superior do tronco e da cabeça com características humanas, e a metade inferior da cintura para baixo com característica animal, no caso um cavalo, né? Então o centauro é meio homem, meio cavalo. O Sagitário é um híbrido, um meio homem, meio cavalo. É um centauro. Pessoal, Sagitário é um signo regido por Júpiter, por Zeus, né? Que é um planeta. O Júpiter é um planeta que simboliza, dentre outras coisas, a fé, a confiança, rege também as nossas expansões, traz também o sentido de busca de algo maior, de busca de uma reconexão com algo que foi perdido, com o que nós costumamos falar nas linhas teosóficas do elo perdido. Então o Sagitário ele tem essa característica de sentir um vazio inconsciente relacionado à busca desse próprio elo perdido. E esse elo perdido justamente é o que? É a busca, a volta para casa, né? A busca do nosso eu superior, do nosso Cristo interno, a volta à casa do Pai, que é tão bem simbolizada naquela belíssima passagem bíblica, né, a parábola da volta do filho pródigo, né? Então, o simbolismo do Sagitário, de Júpiter e de Sagitário, está muito, muito relacionado também a essa questão do retorno do filho pródigo à casa do Pai. Tá? Como característica, pessoal, de sombra, né? As características de sombra do signo de Sagitário, lembrando sempre que nós sempre buscamos nos socorrer
né, e nos embasar nas maravilhosas 7 leis herméticas, nas 7 leis de Hermès, o Trismegisto. E especialmente quando se trata de astrologia, é muito, muito, muito importante nós observarmos sempre a polaridade, né? Então, observar a luz e a sombra de determinado planeta ou de determinado signo. Então, eu trouxe um pouco das características mais típicas e mais de luz do signo de Sagitário, né? O signo dos buscadores, vamos dizer assim, né? Mas existe o lado de sombra também, muito característico do Sagitário, que está normalmente muito vinculado, num primeiro momento, a questão instintiva, né? A uma questão instintiva muito forte. Então, o tipo Sagitário, vamos dizer, mais sombrios, né? Mais focados na sombra, tendem a ser extremamente conectados aos instintos, aos desejos, extremamente materialistas, né? Porque a consciência, nesse caso, do tipo Sagitário vai estar muito mais focada no lado cavalo, né? No lado animal, né? E o lado... Vocês se lembram que o cavalo é um símbolo maravilhoso, né? Mas ele é um quadrúpede. E veja que o centauro, a parte cavalo, é justamente o quê? A parte da cintura para baixo, né? E com as 4 patas. Então essas 4 patas do centauro, do Sagitário, tornam-no com uma tendência muito forte a materialismo, a instinto e a desejos. Aos desejos mais carnais, vamos dizer assim, né? Aí isso também tende essa questão também tende a levar o Sagitário a busca, né, de prazeres, né? A busca, são aqueles grandes hedonistas que não conhecem o limite de nada, né? Então os exageros são muito característicos também nesse ponto a esse tipo mais, a essa questão mais sombria ligada ao simbolismo de Sagitário. Pelo aspecto humano, né, pessoal? Né? Claro que o aspecto humano do centauro, é claro que ele representa o humano buscando o superior. Claro que sim. Mas existe a questão sombra também ligada a parte superior do centauro, né? A parte humana da cintura para cima. E isso tende a fazer com que o Sagitário, como é um signo muito ligado também às aspirações, aos estudos elevados, né? A iniciação, por exemplo, né? Existe uma conexão muito forte com o princípio, né? A figura do sacerdote, e também com a figura do magistrado. O Sagitário tende, pelo lado negativo, ao fanatismo, né? Pode tender ao fanatismo, à ortodoxia, né? E é isso, há uma visão extremamente dogmática de certas questões, né? E acaba se apaixonando pelas suas ideias, e ai daquele que contrariá-las, tá bom? Mas vimos aí um pouquinho dessa questão de luz e sombra do próprio signo de Sagitário, né, pela própria figura do centauro, né? Nós vemos aí até, já que nós trouxemos essas características, né, nós vemos que o Sagitário ele transita, portanto, né, entre o quaternário inferior, né, o quadrado, e a tríade superior, né, o espírito, a essência e a matéria, podemos dizer assim, o espírito e a matéria, já mostra justamente que essa dualidade, que é muito presente
nas características do próprio signo de Sagitário, né, elas trazem a chave, uma das principais chaves daqueles que são nativas e nativos do signo de Sagitário, que é justamente buscar entender, né, e controlar os próprios instintos, né, o quaternário inferior, né, estimulando, buscando um aperfeiçoamento, buscando uma elevação moral, uma elevação espiritual, na busca do seu eu superior, na busca da sua reconexão, né, do próprio sentido de religião, mas claro, aí no sentido até etimológico e verdadeiro da palavra religião, que é o religar, né? Portanto, ligar o que está desligado, né? Encontrar aquele elo perdido, voltar à casa do pai, da parábola do filho pródigo, né? Então existe essa dualidade e essa é uma das chaves, vamos dizer, mais profundas, a um nível mais psicológico, e que faz parte da jornada, né? da evolução dos tipos das pessoas de Sagitário. Pessoal, estamos chegando aqui na metade do nosso bate-papo de hoje. Se vocês estão gostando desse programa, estão gostando desse nosso bate-papo, dessa nossa reflexão de hoje, siga-nos no Facebook, né? Visite nossa página no Facebook, facebook.com/semente abstrata. Siga-nos no Instagram, né? A nossa página do Semente Abstrata, Instagram, @Semente Abstrata. Faça sua inscrição no nosso canal do YouTube, youtube.com/Semente Abstrata. Deixe o seu like, faça o seu comentário e ajude a compartilhar o nosso trabalho. Tá bom, pessoal? É um trabalho que nós fazemos com muita seriedade, fazemos com muito carinho e com muito prazer também. É sempre uma alegria estar presente com vocês aqui semanalmente nas ondas da Vibe Mundial, diretamente para São Paulo, para o Brasil e para o mundo inteiro, né? E receber o carinho e receber o retorno normalmente positivo que nós temos recebido nesses últimos tempos. Tá? Então eu deixo aqui até em nome do Semente Abstrata também nossos mais profundos e sinceros agradecimentos a vocês. Tá bom, pessoal? E se quiserem entrar em contato conosco pelo e-mail sementeabstrata@gmail.com, tá bom? Deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, que para nós é muito importante também, inclusive com relação à sugestão de temas. Tá bom, pessoal? Então, retornando aqui, aproveitando aí esses últimos 11 minutos para falar um pouquinho mais sobre esse magnífico simbolismo do centauro, né? Do Sagitário. E eu digo magnífico não por ele ser melhor do que os outros, pelo amor de Deus, nenhum signo é melhor do que o outro, né? E todos têm simbolismos magníficos. Um é mais bonito, um é mais profundo e tocante do que o outro. Tá bom, pessoal? Existe uma questão, né, muito forte ligada ao próprio simbolismo do Sagitário, pessoal, presente na mitologia, né? Eu gosto sempre de repetir, de enfatizar a importância do estudo, né, e da reflexão nas mitologias, especialmente da mitologia greco-romana, no que diz respeito ao estudo da astrologia, não só a outros campos de estudo também. A mitologia é essencial, mas na astrologia ela tem um papel fundamental. Tá? A mitologia traz chaves, traz símbolos, que só ajudam a enriquecer tanto o simbolismo dos signos,
como também a própria análise de um mapa astrológico, porque eles trazem, né, os mitos, eles trazem inclusive questões, né, que estão muito, muito, muito conectadas ao inconsciente do tipo, né, daquele tipo daquele signo, do nativo daquele signo. Tá? Então lembra que na semana passada nós falamos um pouquinho do simbolismo do escorpião, nós tocamos um pouco disso também, né? E agora também com o Sagitário, vou aí em poucos minutos procurar trazer um elemento que eu reputo bastante importante e que fala muito dessa polaridade, né? Dessa polaridade, dessa dualidade que existe no próprio simbolismo do centauro, tá bom? Na mitologia, pessoal, o mais famoso centauro é o centauro Quiron, né? Quiron, cujo mito é muito bonito. Nós já tivemos até a oportunidade aqui no Semente Abstrata de fazer um programa falando só sobre o mito de Quiron. Se vocês tiverem interesse, vale a pena dar uma conferida, tá bom? Mas certo é, pessoal, que Quiron é um centauro, é um híbrido, né? Filho de Cronos e de Filira, né? Foi gerado enquanto Cronos estava como forma de cavalo e acabou sendo gerado como um ser híbrido, né? Como um centauro. E na mitologia grega, o Quiron vivia no Monte Pelion, né? Que na verdade era uma escola, né? Era uma escola em que Quiron ensinava, ele era um grande mestre, né? Ele ensinava arte, ele ensinava filosofia, ele ensinava medicina, ele ensinava técnicas de cura, ele ensinava diversas coisas maravilhosas, né? E inclusive ele também era o mestre, né? Ele foi o mestre de diversos heróis da mitologia grega, nem cabe enumerar no momento, mas todos aqueles grandes heróis da mitologia grega, ou quase todos, foram educados, né, por Quiron, né? Então Quiron é um professor, Quiron é um mestre, Quiron é um educador, tá? E ao mesmo tempo ele é um iniciador, né? Na caverna em que ele vivia do Monte Pelion, aquela caverna que existia uma conexão justamente com os mundos inferiores, né, com os mundos internos, Quiron preparava inclusive os seus discípulos para os mistérios, né, para os mistérios maiores, que na antiga Grécia eram aí simbolizados pelos mistérios de Orfeu, né, os mistérios órficos, e pelos mistérios de Eleusis também, né, os mistérios de Dioniso, que eram na verdade aí descendentes, né, eram continuadores dos próprios mistérios egípcios, né, os mistérios gregos tomaram na fonte dos mistérios egípcios. Mas, portanto, Quiron, além de tudo, era o mestre iniciador dos heróis da mitologia. Conta o mito de Quiron, né, que durante uma luta, né, de Hércules, o Hércules dos 12 trabalhos, uma luta de Hércules contra os centauros. Aí nesse caso eram os centauros ferozes, né? Eram centauros terríveis, ferozes, né? Absolutamente animalizados. Então vocês vejam aí que na própria mitologia já traz bastante claro, bastante evidente essa dualidade existente na figura do centauro, na figura do Sagitário. Ao mesmo tempo que Quiron como um centauro representa esse princípio, né? Quiron como um gênio do bem, né? Como um gênio protetor, como um curador e um iniciador, existem também os centauros revoltosos, né? Revoltados, né? Animalizados, brutais, né? E nesse caso, essa luta de Hércules contra os centauros, Quiron luta ao lado de Hércules, né? Contra os centauros.
e nessa fatídica luta, Quirón é atingido por uma flecha envenenada lançada pelo próprio Hércules. E isso causa uma ferida, né, e uma ferida terrível, né, porque a flecha estava envenenada com o veneno da hidra de Lerna e causa uma dor terrível, né, Quirón, uma dor terrível. E Quirón, como ele era filho de Crono, de Saturno, ele não morria, né? Ele era um imortal. E ao mesmo tempo, apesar dele ser um gênio curador, ele não consegue encontrar a terapia, ele não consegue encontrar o remédio que faça curar aquela dor terrível que ele sentia. Acontece que Zeus, né, Júpiter, Zeus, compadecido da terrível situação de Quirón, né? Quirón era querido, era amado por todos. Zeus, compadecido, concorda, né, em trocar Zeus por Prometeu, né? Prometeu, que era um mortal, mas que havia roubado, né, o fogo dos deuses, o conhecimento, a mente, e por isso, como punição, estava aprisionado no Cáucaso. Então Zeus concorda em trocar, em fazer essa troca, libertando Prometeu, né, e dando Quirón em holocausto, em sacrifício. Quirón consegue morrer, o que para ele é uma bênção, né, porque a morte de Quirón significa também o que? A libertação da sua dor. Olha que bonito isso, que bonito, e como é presente, né, como está conectado ao próprio simbolismo mais profundo do signo de Sagitário. E isso, inclusive, porque, como uma homenagem, como um tributo a Quirón, Zeus eleva-o, né, quando ele morre, ele é elevado à categoria de constelação, né? Então, a constelação, ele se eleva aos céus como a própria constelação de Sagitário, né, pessoal? Muito, muito bonito essa questão de Quirón, né? Então, existe uma outra questão que eu reputo bastante interessante, e já os convido aqui para uma reflexão, uma meditação, né? Aproveitando que ainda nós temos 2 minutinhos para fechar o nosso bate-papo, que é o seguinte: vocês se lembram que no mês passado nós falamos um pouco sobre o simbolismo do escorpião, e vocês se lembram que o escorpião, o símbolo do escorpião, ele também possui essa dualidade muito, muito presente, muito forte, né? Enquanto escorpião, enquanto um aracnídeo, eu até falei inseto, alguém me corrigiu, um aracnídeo, então aqui eu agradeço a quem me corrigiu. Como aracnídeo, ele anda nas profundezas, anda na escuridão, mas como um aspecto transcendido de escorpião, ele é o quê? Ele é a águia, né? Ele é a águia, aquele animal, aquela ave maravilhosa, né, que sobrevoa as maiores altitudes. E nós não podemos nos esquecer que o signo de Sagitário, ele nasce do escorpião, ele é o signo da sequência de escorpião. E, portanto, eu gosto de trazer essa imagem, né? É uma alegoria, é uma metáfora, mas eu acredito que resume bem esse processo, né? Lembrando que o zodíaco, não deixa de ser, ele é uma evolução, ele conta uma história, né? Vinculada uma com a outra, um signo vinculado com o outro. Mas o Sagitário, portanto, o Centauro, representando a expansão, né? O Centauro é muito forte e ele desbrava horizontes, né? Ele gosta de desbravar horizontes, ele tem aquele sentido de visão, de busca, né? A seta dele,
deve ser apontada para o centro da galáxia, trazendo implícito novamente essa questão da busca, da volta à casa do Pai. Então, eu gosto de visualizar a águia voando no céu, né? O centauro ali voando nas planícies, né? E às vezes ele pode ficar um pouco perdido, sem saber para onde direcionar a sua seta. Aí vem o signo seguinte, que é o quem? Que é Capricórnio, que é a cabra. E cabra é o signo que dá o quê? Dá a direção ao centauro. Aí dá a direção, o centauro, portanto, ele direciona a sua seta ao caminho da cabra, ao caminho do Capricórnio. E aí a cabra representando o quê? O amadurecimento, a sabedoria, a prudência, e é um próprio símbolo, um dos símbolos máximos da iniciação. Tá bom, pessoal? Agradeço, bom final de semana e uma ótima semana a vocês.